Pessoal, hoje a gente vai começar a estudar os hidrocarbonetos. Então, hidrocarboneto nada mais é do que um composto orgânico formado exclusivamente por hidrogênio e carbono. Exclusivamente, só tem hidrogênio e carbono. Então, a gente tem vários tipos de hidrocarboneto. O mais simples de todo é o CH4, metano. Então, o metano, ele geralmente é utilizado para obtenção de energia. Se a gente queimar o metano, a gente tem 192 quilocalorias por mol de metano queimado. Lembra como é que a gente faz o processo de combustão? Nada mais é do que a gente pegar o elemento químico, ligar ele com hidrogênio, obter CO2 mais água. Essa é basicamente a fórmula de combustão. Então, para a gente classificar os hidrocarbonetos, a gente depende do número de ligações deles. Então, se eles só têm ligação simples entre carbonos, a gente chama eles de alcanos. Claro que a estrutura tem que ser normal, ela não pode formar ciclos. Se forma ciclo, a gente chama de ciclano. Então, só tem ligação simples, alcanos. Só tem ligação simples e forma ciclos, ciclano. A fórmula, você bateu o olho na fórmula do elemento químico e viu que é CnH2n mais 2, você já sabe que é um alcano. Então, por exemplo, C2H, se o N aqui valer 2, vai valer C2H, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Então, C2H6. Você olhou C2H6, bate com essa fórmula aqui, CnH2n mais 2, eu sei que é um alcano. Se ele tiver uma ligação dupla entre carbonos, eles são alcenos. Claro que estrutura normal de novo. Se formar ciclo, é cicleno. Então, você bateu o olho na fórmula, a fórmula tem esse formato, CnH2n, você sabe que é um alceno. Então, o mais simples é esse, depois a gente entra por alceno, uma ligação dupla. E se tiver uma ligação tripla entre carbonos, a ligação tem que ser entre carbonos, a gente chama de alcinos. Então, a fórmula geral dos alcinos basicamente é CnH2n menos 2. Pessoal, aqui tem mais um que não são tão comuns, mas também existem. A gente tem os alcadienos, a gente tem os alcatrienos, os alcadiínos. Então, você olha para o nome, você já sabe identificar o que ele quer dizer. Se tem esse N aqui no meio aqui, quer dizer que é ligação dupla e ligação tripla. Você pode olhar, ó, enos, aqui, ligação dupla, ino, ligação tripla, ano, ligação simples. Então, alcadienos, duas ligações duplas entre carbonos. Alcatrienos, 3 ligações triplas entre carbonos. Alcadiínos, 2 ligações triplas entre carbonos. Então, parece difícil porque tem bastante coisa, mas não é. Então, só que a gente tem que tomar um cuidado, principalmente nesse caso, e nesse caso que a gente tem que numerar a cadeia. Porque se a gente muda essa ligação dupla de lugar, a gente está mudando o elemento químico. Então, para isso a gente precisa numerar a cadeia. Como que a gente numera a cadeia? A gente parte do carbono que está mais próximo da ligação dupla ou da ligação tripla. Então, o mais próximo é esse. Então é 1, 2, 3, 4. A gente numera a cadeia partindo do mais próximo para o mais longe. E numeral crescente. Então, se aqui a gente for nomear essa cadeia carbônica aqui, esse daqui é o prefixo da quantidade de carbonos. Esse 1 quer dizer onde está a ligação dupla, no carbono 1, porque ele está entre 1 e 2, só que a gente sempre pega o menor número, que é o 1. Então, but 1, N.
Então quer dizer que a ligação dupla está no primeiro carbono. Se tivesse but2 tendo, a ligação dupla estaria aqui. Seria outro elemento químico. Por isso que a gente tem que, quando a gente tem ligação dupla e tripla, a gente precisa numerar a cadeia, porque senão a gente está falando de elementos químicos diferentes. Então, por último, como que a gente nomeia uma cadeia? A gente tem prefixo, infixo e sufixo. O prefixo, ele quer dizer o número de carbonos que a gente tem na cadeia. O infixo quer dizer o número e o tipo de ligação que a gente tem entre os carbonos. E o sufixo é o tipo de composto orgânico. Como a gente está tratando de hidrocarboneto, o sufixo nesse caso vai ser sempre o O. Então sempre que terminar com o O, a gente sabe que está falando de um hidrocarboneto. Então a gente vai ali agora para a tabelinha para a gente ver os prefixos que a gente usa para o carbono. Então, se a gente tiver um carbono, no caso do metano, por exemplo, a gente coloca o prefixo met. Depois, 2, et, prop, but, pent, ex, ep, oc e assim por diante. Então, esses quatro aqui são os que mais assim diferenciam de um número ordinal. Porque é met, et, prop, but. Depois, pent, ex, você já consegue assimilar mais ou menos a quantidade de carbonos que tem. Então, met é 1, et 2, prop 3, but 4 e assim por diante. Então, isso daí é o prefixo que a gente utiliza para a quantidade de carbonos que a gente tem na cadeia. E o infixo? O infixo quer dizer para a quantidade de ligações que a gente tem. Então, se a gente tiver ligações simples entre carbonos, a gente usa o an. Ligações duplas, a gente usa o en. Duas ligações duplas, dien, trien e assim por diante. Ligações triplas, in. Então, an, en, in. Então, ligação simples, ligação dupla, ligação tripla. Se tiver mais de uma ligação dupla ou tripla, a gente coloca di, tri e assim por diante. E o sufixo é sempre o O, porque a gente está lidando com hidrocarbonetos. Então, isso daí é prático. Não é difícil, é bastante coisa, mas vocês veem que tem um padrão. Você olhou um infixo ali no meio em, você já sabe que tem uma ligação dupla. Você olhou tem in, você sabe que tem ligação tripla. Você olhou que tem an, você sabe que é ligação simples. De in, duas ligações triplas. De em, duas ligações duplas. Então é um padrão. É bastante coisa para ver, mas é um padrão. Então acaba não sendo difícil. Então basicamente hidrocarbonetos são isso. São compostos carbônicos formados basicamente por hidrogênio e carbono. Basicamente não, exclusivamente, né? Não tem nenhum outro elemento químico. Só tudo bem?